Abre comigo o segundo livro de Reis, no capítulo 13, no verso 14. Segunda Reis, capítulo 13, verso 14. Enquanto você procura, eu quero só agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra de estar aqui mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Natalino, que Deus continue abençoando, dando saúde, força à frente desse trabalho. Louvar a Deus pela vida dos amigos, as pessoas que a gente aprendeu a amar, vindo aqui durante todo esse tempo. Que Deus abençoe. Louvar a Deus pela sua vida, que veio aqui nessa noite para ouvir algo da parte de Deus. Segunda Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, é uma passagem muito conhecida, diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu então lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Tome o seu assento, por bondade. Queridos, o salmista, no Salmo de número 127, verso 4, ele vai dar a seguinte declaração. Ele diz: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. O que eu acho interessante é que o salmista vai comparar a nossa vida a uma flecha que não está sozinha, a uma flecha que está nas mãos do guerreiro. Eu já li e já ministrei essa passagem de Segunda Reis, que nós acabamos de ler, onde o rei Jeoás vai à casa do profeta algumas vezes. Mas confesso que um dia desses, orando e lendo essa afirmação do salmista, aonde ele diz que nós somos como flecha nas mãos do guerreiro, e lembrando do texto que nós acabamos de ler, eu comecei a me questionar por que o salmista vai nos comparar a uma flecha que está nas mãos do guerreiro. E então me surgiu a curiosidade de estudar um pouquinho acerca das flechas, como eram feitas, do que eram feitas. E antes de ministrar a palavra, eu queria compartilhar isso com você. Uma das coisas interessantes que eu descobri a respeito das flechas é que as flechas utilizadas pelo exército hebreu, elas eram feitas de uma madeira muito resistente. Uma das madeiras mais resistentes que existe, por nome de gofer. Você vai descobrir que é essa mesma madeira que foi utilizada para a fabricação da arca, para a construção da arca. E uma coisa muito interessante que eu descobri é que essa madeira, a flecha feita por essa madeira, ela era super resistente. De sorte que, uma vez que alguém era atingido por essa flecha, ele não tinha como quebrar a flecha na mão. Porque estudando sobre flechas, eu descobri que durante um combate, alguém que era acertado por uma flecha, ele não pode tirar a flecha. Porque se ele tirar a flecha, ele vai sangrar e vai morrer rapidamente no campo de batalha, perdendo sangue. Você já deve ter visto no filme que quando alguém é atingido por uma flecha numa guerra, no combate,
eles não arrancam a flecha. O que eles fazem? Eles quebram a flecha. Eles deixam um pedaço somente da flecha para quê? Para que eles possam continuar lutando sem sangrar. Por que as flechas do exército hebreu eram feitas da madeira de gofé? Porque uma vez atingindo por essa flecha, não tinha como quebrar a flecha na mão. A madeira de gofé era impossível de ser quebrada nas mãos. A única maneira de quebrar essa flecha ou era com machado, com as mãos era impossível. A única maneira de quebrar essa flecha era arrancando essa flecha e quebrando ela na base do joelho. Com as mãos era impossível. E o Espírito Santo ministrou algo interessante no meu coração. Existem coisas na minha e na sua vida, existem flechas nos quais nós somos atingidos diariamente, constantemente, que nós não vamos conseguir quebrar com as nossas mãos, que nós não vamos conseguir quebrar com a nossa inteligência. Existem flechas que nunca serão quebradas nas mãos. Existem flechas que você só vai quebrar no joelho, através de uma vida de oração, de intimidade com Deus. As flechas do exército hebreu eram feitas dessa madeira que era super resistente. Outra coisa muito interessante é que a ponta da flecha, ela era feita ou de dentes de animais, ou de ossos, ou de madeira petrificada. Por quê? Esses elementos eram capazes de penetrar qualquer tipo de superfície. Eram elementos altamente perfurantes, que perfuravam profundamente. Aí quando nós olhamos para aquilo que está escrito em Hebreus 4:12 a respeito da palavra, nós vamos ver que a palavra também penetra em qualquer superfície. Hebreus 4:12 diz que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ainda não comecei a pregar, estou falando sobre flecha. Algo interessante é o preparo da flecha, porque o armeiro, ele selecionava rigorosamente a madeira. Uma vez que a madeira era selecionada, a madeira era cortada, a madeira era talhada, a madeira era lixada e sua envergadura era testada, para ver se ela não ia acabar quebrando. A envergadura da madeira, da flecha, era testada para ver até onde ela suportaria sem quebrar. A madeira era rigorosamente selecionada. E quando eu li isso, eu entendi uma coisa. O Senhor está testando a envergadura de algumas pessoas. O Senhor está nos testando para ver até onde nós vamos suportar sem acabar envergando, sem acabar quebrando. Uma vez que a madeira era cortada, que ela era talhada, que ela era lixada, o armeiro ia lixando a flecha até ela ficar leve. Entenda uma coisa, querido: o Senhor está lixando você, está talhando você, está moldando você. A intenção de Deus é deixar você levinho, porque uma flecha pesada, ela não sai do lugar. Uma flecha pesada, ela não voa. Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite que Deus está preparando você. Você é flecha nas mãos do guerreiro. A madeira era cortada, a madeira era talhada, a madeira era lixada. Qual é o propósito das provações? Quem nunca se perguntou, por que nós passamos luta? Por que nós passamos prova? Qual é o propósito das provações? O propósito das provações é talhar você, é lapidar você, é afiar você para o dia da batalha. Você está passando prova? Glorifique a Deus. Deus está preparando você para o dia da batalha. Olha para esse irmão bonito que está na sua direita, na sua esquerda, e diga para ele: Deus está preparando você.
Mas ainda falando sobre a declaração do salmista, o salmista diz que nós somos como flecha nas mãos do guerreiro. O salmista diz que nós somos como flechas nas mãos Se somos flecha nas mãos do guerreiro, significa que nós somos de quem? Nós somos do guerreiro. Se somos flecha nas mãos do guerreiro, temos um dono. Nós somos do guerreiro. Logo, você não tem com o que se preocupar nessa noite. Você é do guerreiro, então não se preocupe, porque Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Meu irmão, o dono cuida daquilo que é de sua propriedade. Deus está cuidando de você. Diga para quem está do seu lado: não se preocupe, Deus está cuidando de você. Segunda coisa, antes de eu começar a pregar: se nós somos flecha nas mãos do guerreiro, significa que nós somos dele, nós somos do guerreiro. Segundo, se nós somos flecha nas mãos do guerreiro, significa que nós não temos domínio. Nós não escolhemos a direção. Quem escolhe a direção é o dono, é o guerreiro, é Deus. Ou seja, querido, quem vai direcionar a sua vida é Deus. Deus está direcionando você para grandes coisas. Creia. Deixa eu começar a pregar. Qual é o propósito de uma flecha? A flecha, ela foi feita para quê? Para atingir Deus está preparando você para acertar o alvo. Essas provações que você está passando é porque Deus está preparando você, porque você não nasceu para errar o alvo. Deus me trouxe aqui para dizer: se prepare, Ele vai te direcionar e vai te fazer acertar o alvo. Diga para quem está do seu lado: você vai acertar o alvo. Diga. Qual é o propósito de uma flecha? Acertar o alvo. Qual é o propósito de uma flecha? Ser arma nas mãos do guerreiro. Querido, entenda uma coisa: o propósito de Deus para a sua vida é que você seja uma flecha nas mãos dele, e uma flecha que acerte o alvo. Ou seja, você é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Mas entenda uma coisa: se nós somos flecha nas mãos do guerreiro, eu não preciso falar, é meio que autoexplicativo. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Nós somos o quê? Se nós somos a flecha, o guerreiro é quem? O guerreiro é quem? Quando eu falo de Deus, eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem: se nós somos flecha nas mãos do guerreiro, o guerreiro é Deus, nós somos flecha. Nós temos que entender uma coisa: a flecha sozinha, ela sai do lugar? Sim ou não? A flecha sozinha não sai do lugar. Para a flecha ser arremessada, para a flecha ser lançada, ela precisa de uma coisa. O que ela precisa? O que ela precisa? Do arco. A flecha sozinha não sai do lugar. Então você é inteligente. Se o guerreiro é Deus, se a flecha somos nós, quem é o arco? O arco é a igreja. A igreja é o arco. A igreja é o suporte que lança a flecha. O arco lança a flecha. Nós somos a flecha. A igreja é o suporte que vai lançar você, flecha do Senhor. A flecha sozinha não sai do lugar. A flecha, para ser projetada, direcionada, ela precisa do arco. Entenda uma coisa: se você pegar uma flecha nas mãos e vir correndo e tentar perfurar algo com a flecha, você não vai conseguir. A flecha vai envergar e vai acabar quebrando. Porque para que a flecha atinja o alvo, penetre o alvo, é preciso força e velocidade. Se você conseguir velocidade, você não vai ter força.
Se você tiver força, não vai ter velocidade. A flecha sozinha, ela se torna uma arma sem propósito. A flecha sozinha, ela perde o seu poder. Entende por que a importância de congregar? Entende por que a importância de ter uma igreja, de ter comunhão com uma igreja, de ter um pastor? A flecha sozinha, ela perde o seu propósito. Para a flecha ser arremessada, ela precisa do arco. O arco é o suporte para o envio, para o arremesso, para o lançamento. A igreja é esse suporte. Precisamos congregar. Igreja tem poder de salvar alguém? Sim ou não? A maior verdade que pode ser dita é que igreja não salva ninguém. A igreja não salva ninguém, mas a igreja reúne salvos. Eu não acredito em salvo que não gosta de congregar. E antes que você diga, porque infelizmente tem flechas que nunca vão atingir o alvo, porque elas estão fora do arco. Elas não têm arco. Flecha sem arco nunca será lançada. Tem flecha por aí sendo mentorada por heresias do Google. Não, eu não preciso de igreja. Igreja somos nós. Nós somos igreja quando nos reunimos como igreja. Eu adoro a Deus em casa. Mentira. Eu não conheço um desigrejado que diz que adora a Deus em casa, que realmente adora. Ele faz tudo, menos adorar a Deus em casa. Ah, mas a igreja antigamente era nas casas. Outra mentira, a igreja nunca foi nas casas, era em casa, é diferente. Diferente, pastor? Como assim? Não é tudo igual? Não. Totalmente diferente. Paulo, quando escrevia a igreja, tinha um endereço. A igreja que se reúne na casa do diácono tal. A igreja que se reúne na casa do fulano de tal. Alguns judeus ricos, eles tinham no andar de cima de suas casas um salão de festa para a celebração da Páscoa. Alguns desses que se converteram cediam esse salão para que a igreja se reunisse. A igreja ainda não era uma instituição, mas já estava se organizando. Não era em todas as casas, tinha endereço. Senão não teria por que Paulo escrever: não deixeis a vossa congregação. Perceba que a Bíblia na linguagem de hoje, a NVI diz: não deixeis de congregar. Totalmente oposto do original. Não deixeis de congregar significa tanto faz. Hoje você vai aqui, amanhã você vai lá, amanhã você vai lá. No original Paulo diz: não deixeis a vossa congregação. Se fosse em casa, Paulo diria: não deixeis de adorar a Deus em casa. Mas ele não diz isso. Ele diz: não deixeis de congregar, porque Paulo sabe que para a flecha ser arremessada, ela precisa do arco. Você precisa do arco. Diga para quem está do seu lado: sem o arco, você nunca vai sair do lugar. Irmãos, depois que as flechas estavam prontas, elas eram selecionadas pelo armeiro. E as flechas com defeito no processo de fabricação, elas eram descartadas. As flechas que tinham defeito de fabricação, as flechas que eram pesadas, as flechas que não foram devidamente talhadas e lixadas, elas eram descartadas. O armeiro escolhia quais flechas iam para a aljava. O armeiro dizia: essa flecha é boa, essa vai para a aljava, essa não vai. Essa vai para o lixo, essa vai para o lixo, essa vai para a aljava. Aí você lê o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, verso 14, que diz: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Pergunta para quem está do seu lado: você vai ser flecha usada ou descartada? Pergunta. Eu não sei você, querido, mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero ser uma flecha usada nas mãos do Senhor. Quem quer ser usado pelo Senhor, levante as duas mãos, uma é muito pouco, e aplauda Jesus bem forte nessa noite, porque Ele merece. Uma coisa muito interessante, queridos, é que a flecha, antes de ela aparecer na batalha, ela ficava escondida na aljava.
O guerreiro escondia, guardava a flecha na aljava. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não se atrasa, Deus não chega atrasado, Deus não tem problema com horário, Deus não precisa de agenda. Eu já vi até uma música: Deus marcou na agenda o dia da sua vitória. Deus não precisa marcar nada na agenda, porque Ele não esquece daquilo que Ele te promete. Pastor, então por que está demorando? Parece que Deus me esqueceu na aljava. Deus não te esqueceu na aljava. É porque, entenda uma coisa, querido, você está guardado na aljava porque o guerreiro está te aproximando do alvo. Se ele lançar você muito distante do alvo, você vai perder força, vai perder altitude e vai cair sem atingir o alvo. Então, como Deus não erra, como Deus não falha, você não está esquecido, você não está abandonado, você está guardado na aljava, porque Ele está te aproximando do alvo, porque quando Ele for te lançar, você vai acertar o alvo, você vai acertar o alvo. Existe o tempo certo. Entenda que o guerreiro está carregando você, ele está te aproximando do alvo. Na hora certa, o guerreiro vai projetar você. Vou repetir: na hora certa, no tempo certo, o guerreiro vai projetar você. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele está carregando você, Ele está levando você próximo do alvo. Queridos, quem já viu o filme de Reis, esses filmes épicos, já devem ter percebido que existe um momento exato da flecha ser lançada. Numa batalha, primeiro vem os soldados, depois a cavalaria, e por último atrás vem quem? Os arqueiros. Por que que tem um momento certo? Entenda, Salomão diz que algo, a herança tomada antes do tempo, se torna maldição. Entenda uma coisa: algo poderoso fora do tempo na tua vida vai se tornar maldição. Deus está preparando você. Existe o tempo certo. Se o arqueiro se precipitar e lançar a flecha antes do tempo, a flecha vai vir e vai cair no meio vazia, não vai atingir ninguém. O que os arqueiros têm que fazer? Eles esperam o comando do guerreiro. O guerreiro diz: segura, espera, e o exército vem se aproximando. Espera, espera. No momento certo, a flecha é lançada. E entenda uma coisa: o que Deus vai fazer na tua vida, todas as promessas que Ele tem para a tua vida, é no momento certo. E quando for esse momento, você não vai errar o alvo. Você já deve ter visto em muitos filmes, a flecha na batalha, ela vem por onde? Quando vem no filme, quando vem as flechas, elas vêm por onde? Elas vêm por onde? Vem por cima. Quando Deus for projetar você, você não vai aparecer por baixo. Deus vai te trazer por cima. Por cima. Deus vai honrar você. Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar a tua família. Deus vai honrar os teus negócios. Quem acredita, aplauda Jesus. Deus vai honrar você. Diga para quem está do seu lado: Deus vai honrar você. E ela vem como surpresa. A flecha vem como surpresa. Agora eu começo a pregar, não se preocupe que logo eu termino. Sabe o que eu acho interessante? Jeoás é um rei jovem. Jeoás era um rei que sabia lutar com espada, lança, vários tipos de arma, espada. Jeoás era estrategista. Ele cresceu em meio a guerras. Jeoás está para ir para mais uma guerra, para uma batalha. O que eu acho interessante é que o texto que nós lemos diz que o profeta Eliseu estava doente, da doença em que morreu. Ele estava doente. Eu disse que ele estava o quê? Ele estava doente, ele estava velho e ele estava quase cego. Meu irmão, quem quer saber de um profeta velho,
doente e cego. Quem quer ajuda de um velho cego, doente, quase cego? Mas o que eu acho interessante é que antes do rei entrar na batalha, o rei vai na casa desse profeta. E o que eu acho lindo é a maneira que ele chega diante da casa do profeta, porque ele chega diante da casa do profeta e ele chora sobre o rosto do profeta. Ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que significa essa declaração? Profeta, você é muito maior, você é muito mais importante que todo o exército de Israel. Sabe o que é isso? Honra. Ele honrou o profeta. O profeta era a autoridade da época, era a liderança espiritual da época. Ele está honrando o profeta. Ele está reconhecendo a importância da liderança, do mentorado, do pastoreamento na sua vida. Quem entende mais de guerra? Um profeta velho, quase cego e doente, ou um rei que cresceu no meio das batalhas? Quem entende mais de guerra? O rei. Mas quando o rei vai pedir a bênção do profeta, em outras palavras ele está dizendo: eu entendo de guerra, mas a bênção está nas suas mãos, a bênção está contigo. Entenda uma coisa: quantas vezes o teu pastor te aconselha, quantas vezes o teu pastor te instrui, seja no aconselhamento, ou seja na palavra, nos cultos de domingo, de terça, de quinta, e quantas vezes você diz: meu pastor não entende de imóveis, eu sou corretor imobiliário, meu pastor entende de igreja, meu pastor não entende de câmbio, meu pastor não entende de bolsa de valores. Entenda uma coisa: você pode entender da bolsa, mas a bênção está nas mãos do profeta. Você pode entender do mercado imobiliário, mas a bênção está nas mãos do profeta. O rei reconheceu isso. Meu pai, eu entendo de guerra, mas eu entendo a importância de ter a sua bênção, de ser pastoreado por ti. Ele vai buscar conselho do profeta, ele vai buscar ajuda do profeta. 2 Crônicas 20:20 diz: crede nos vossos profetas. E sabe o que eu acho interessante? As pessoas, para não seguirem mais o pastor, a igreja, eles começam a apontar as falhas e os defeitos. Não, da minha vida cuido eu entendo mais, a igreja é falha, o homem é falho, o pastor é falho. Sabe o que eu acho interessante? O profeta estava velhinho, o profeta estava quase cego, o profeta estava doente, e o rei não teve a arrogância que muitas pessoas têm. Eu quero saber de um profeta que está quase morrendo, fazendo hora extra. Não, ele reconheceu a importância da liderança. Saiba reconhecer, saiba honrar a tua liderança, saiba honrar o teu pastor, saiba honrar a igreja que você congrega. Os filhos dos profetas tinham a preocupação de fazer crescer o lugar que dava a eles crescimento. Eles chegam para o profeta e falam: o lugar que estamos é estreito, precisamos aumentar. Eles tinham um desejo de fazer crescer o lugar que dava a eles o crescimento. Você cresce nesse lugar, você aprende nesse lugar, você é curado nesse lugar, você é restaurado nesse lugar. Então, por favor, faça crescer o lugar que só te tem feito crescer. Ele reconheceu a importância do profeta. 2 Crônicas não diz: se o profeta for perfeito, se o profeta não tiver defeito, creia nele e prosperará. Não, o texto diz: somente creia no profeta e prosperareis. Quem inspirou o homem a escrever 2 Crônicas? Foi o Zé da esquina? Sim ou não? Quem inspirou o homem a escrever crônicas? Foi Deus. O Deus que inspirou crônicas não sabia que o profeta tinha defeito? Sabia, mas mesmo assim ele disse: você não vai olhar para defeito de igreja, não vai olhar para defeito de pastor, você vai crer no profeta, e então você vai prosperar. Sabe o que é crer? Crer é confiar.
É mais ou menos assim. Tem gente que sabe dirigir e tem gente que dirige de verdade. Não é verdade? A minha cunhada fez a carteira e eu estava reformando um quadro, eu sou meio metido. E aí eu estava com a mão suja de tinta, minha esposa também. E aí tinha que tirar o carro da garagem, porque o meu sogro estava lá. E aí a minha esposa falou, não, deixa que a mana tira. Ela acabou de tirar a carteira. Então tá bom, pegou a chave. 3 minutos depois eu acordo com uma gritaria, um pânico na rua. A gente sai tudo para a rua. Acordo não, né? Cai em si. Quando eu vou ver, uns 200 metros para frente da minha rua está o meu carro, que conseguiu bater de ré num caminhão que estava parado. Cheguei para minha cunhada e falou assim, como é que você conseguiu bater de ré num caminhão que estava parado? Ela disse, eu não entendo, eu freiei, mas quando eu freiei o carro foi mais rápido. Eu falei, não, o nome disso não é freio, é acelerador. Então tem gente que sabe dirigir, tem gente que dirige. As pessoas que dirigem mesmo, elas têm dificuldade de entregar o volante para outra pessoa, sim ou não? E quando vai de carona, em todo cruzamento, o que a gente fica fazendo? A gente fica freando um freio que não existe, irmão. Um freio espiritual. Não é verdade, irmão? A gente fica segurando naquele negócio lá, que eu não vou dizer o nome, que todo mundo sabe o que é, né? O Eita Glória. A gente tem que trazer um nome espiritual, né, irmão? Aquele nome lá é muito carnal, né? Eita Glória. Não é verdade, irmão? Mas confiar no profeta é você sentar no banco do carona e entender que quem está dirigindo, ele tem total controle sobre a tua vida. Você tem que crer, confiar, crer, seguir as instruções. Entenda uma coisa, querido, o seu pastor não está aqui perdendo tempo falando palavras bonitas. Ele está sendo boca de Deus para dirigir a sua vida, porque Ele quer ver você prosperando, Ele quer ver você sendo abençoado, Ele quer ver a tua vida restaurada. Então a palavra que eu tenho para você é: quer ter uma vida vitoriosa? Confie no profeta, honre o profeta, siga o seu profeta. Ouça a voz do seu pastor. Ouça a voz do seu pastor. Sabe o que eu acho interessante? Ele vai buscar o conselho do profeta. Aí o profeta fala assim para o rei: ó rei, coloque a tua mão sobre o arco. Coloque a tua mão sobre aonde? Nós aprendemos que o arco é o quê? O arco é o quê? É interessante. O rei está indo lá com um problema de guerra, e o profeta está dizendo: coloque a tua mão sobre o arco. Sabe o que Deus está mandando dizer para você nessa noite? Coloque a tua mão sobre o arco. Pastor, minha vida está de cabeça para baixo. Eu vim aqui buscando uma palavra de orientação, então segue essa. Coloque a tua mão sobre o arco. O arco é a igreja. Coloque a tua mão sobre a igreja. Coloque a tua vida sobre a igreja. Coloque os teus anseios sobre a igreja. Coloque a tua preocupação sobre a igreja. Coloque os teus dons sobre a igreja. Coloque o teu tempo sobre a igreja. Coloque o teu serviço sobre a igreja. Coloque os teus recursos sobre a igreja. Coloque os teus dízimos e ofertas sobre a igreja. Coloque o teu trabalho sobre a igreja. Coloque a tua mão sobre o arco. É tempo de compromisso, é tempo de se envolver, de comprometimento. O profeta disse para o rei: coloque a tua mão sobre o arco. E o rei não contestou, o rei colocou a mão no arco. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando o rei coloca a mão sobre o arco, o profeta coloca a mão dele sobre a mão do rei. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? O profeta aqui representa Deus. O rei coloca a mão sobre o arco, sobre a igreja. E o profeta coloca a mão dele sobre a mão do rei. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: você cuida do arco, que eu cuido da tua mão. Você cuida da minha igreja, que eu cuido da tua vida. Você cuida da minha obra, que eu cuido dos teus negócios. Você cuida do meu reino, que eu cuido da tua família. Você cuida das coisas do céu, que eu cuido de tudo que você precisa. Buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas que precisam vos serão acrescentadas. Deus te trouxe aqui para dizer: enquanto você cuida da obra dele, do reino dele e da igreja, Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua família.
Irmão, eu só tenho a cara de bobo, mas de bobo não tem nada. Quando eu li isso, eu pensei, peraí, quem cuida melhor das coisas? Quem você acha que pode cuidar melhor? Você da igreja ou Deus de você? Aí, peraí, eu falei assim, não era mais fácil Deus mesmo cuidar da igreja, que Ele cuida melhor que eu? Mas Ele está falando, não, coloca a tua mão no arco que eu coloco a minha mão na tua. Ou seja, Ele está fazendo uma proposta, você cuida das minhas coisas, que eu cuido da tua. Eu falei, opa, negócio fechado. O Senhor cuida melhor do que eu. Então eu não vou me preocupar com a minha vida, eu vou cuidar das coisas do céu, das coisas do reino, da obra, da igreja, porque Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai cuidar da minha casa, Deus vai cuidar da minha família. Deus te trouxe aqui para dizer, você cuida da minha obra, que eu cuido de você. Diga para quem está do seu lado, Deus cuida de você. Aleluia. O profeta fala para o rei, coloca a tua mão sobre o arco. E ele colocou. O rei não se omitiu, se envolveu. Tem gente que se omite, não se omita. Contribui, trabalhe, participe, invista. E então o profeta disse para o rei, abra a janela para o oriente. E o texto diz que o rei abriu. Sabe o que eu acho interessante? Na casa do profeta haviam 3 janelas. Quantas janelas? 3. Só que o profeta não deixou o rei abrir qualquer um. O profeta simplesmente podia dizer, te vira, abre qualquer janela aí e atira. Não. O profeta está orientando o rei. O profeta disse, não é qualquer uma, abra a janela para o oriente. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um rei se deixando ser pastoreado, mentorado. Sabe por que você não atinge resultados satisfatórios? Porque você não se deixa pastorear, você não se deixa trabalhar, você não se deixa lapidar, você não se deixa direcionar. O rei confiou no profeta, abra a janela para o oriente, e o rei abriu. Se permita ser orientado, mentorado, pastoreado. Creia no profeta e você vai prosperar. Seu pastor nunca vai te dar um conselho para ver o teu mal. Você tem sempre as mesmas atitudes, por isso tem sempre os mesmos resultados. Se você tem sempre as mesmas atitudes, você nunca vai ter um resultado diferente. Deus te trouxe aqui para dizer, se permita ser ajudado, pastoreado, orientado, e você vai ver o resultado na tua vida. Abra a janela para o oriente. O rei abriu. O rei poderia dizer, quem quer me ensinar a tirar flecha? Eu vim aqui buscar uma ajuda espiritual, e o profeta está se metendo na minha vida. Quer me ensinar a tirar flecha? Quer me dizer para qual lado que é para tirar flecha? O rei não fez isso. O rei se deixou trabalhar. O profeta disse, abra a janela para o oriente. Ele abriu a janela. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Tem coisas na sua vida, tem coisas na sua vida financeira, ministerial, espiritual, conjugal, familiar. Tem coisas que você só vai enxergar quando você obedecer e abrir a janela. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, abra a janela, abra a tua mente, abra o teu entendimento. Deus te trouxe aqui para dizer, abra a janela, e você vai enxergar a direção que Deus quer projetar a você. Bate no ombro de quem está do seu lado e diga, abra a janela. O profeta está direcionando o rei. Sabe o que eu entendo aqui? O quanto eu creio e o quanto eu sigo a orientação do profeta vai determinar o sucesso que eu vou ter. Por que algumas flechas erram o alvo? Porque elas não obedecem à orientação do profeta. O profeta está com a mão dele sobre a mão do rei. Uma vez, eu fui na fazenda de um irmão, e ele tinha lá uns rifles, e ele quis me ensinar a tirar. E eu falei, não, pode deixar comigo.
Mas você sabe atirar? Eu falei, isso aqui não tem segredo. E antes que ele falasse qualquer coisa, eu atirei com a espingarda. Quando eu tirei com a espingarda, eu fui parar 2 metros para trás. Eu falei, esse negócio aqui está endemoniado, rapaz. Vamos orar para esse trem aqui, que quer me matar. Por que tem gente que erra o alvo? Porque não se deixa orientar. Entenda uma coisa, o rei não está atirando sozinho, o profeta está com a mão sobre a mão do rei. Tem flecha que erra o alvo, porque não se deixa trabalhar, não se deixa ser orientado. Tem o tempo certo. Para encerrar, o profeta disse para o rei, abre a janela para o oriente. E ele abriu. E depois ele disse, atira. E ele atirou. O tempo, a hora de atirar estava no comando do profeta. Tem o tempo. Espere o tempo. Não corte atalhos. Não corte caminho. Não pule etapas. Se deixe ser tratado, lapidado, mentorado, direcionado, pastoreado. O profeta disse, abra a janela para o oriente. Espera, agora atira. E o rei atirou. Olha que coisa interessante. Quando alguém vai atirar flecha, o que ela tem que fazer? Segurar o... Se você olhar a posição de um arqueiro, você vai descobrir que todo arqueiro, para atirar flecha, ele segura o arco nessa posição. Sim ou não? O braço está firme, para não envergar. Então ele pega a flecha, a ponta da flecha. E antes da flecha ser atirada para frente, o que ele tem que fazer? Ele puxa a flecha para onde? Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele não esqueceu você. Você entrou aqui dizendo assim, eu tenho servido a Deus, eu tenho feito as coisas certas, e a minha vida, ao invés de ir para frente, ela tem andado para trás. Às vezes dá uma falsa sensação que o diabo tem mais poder do que Deus. E entenda uma coisa, tudo que está acontecendo na sua vida não é o diabo. Para você ser arremessado para frente, primeiro Deus vai te esticar. E quanto mais pressão você suporta para trás, o arqueiro está puxando você. Eu sei, é difícil, dói, machuca, a gente sente medo. Mas uma coisa que Deus falou no meu coração, quanto mais pressão você suportar para trás, mais para frente eu vou te enviar, mais para frente eu vou te arremessar. Deus me trouxe aqui para dizer para você, suporte, aguente um pouco mais. Ele está te puxando para trás, porque é chegado o tempo de Ele projetar você para frente. Quem acredita, aplauda e glorifique. Sabe que coisa interessante? Sabe como que um arqueiro descobre o momento certo de atirar flecha? Ele vai esticando a flecha. Vai esticando a flecha. Como ele sabe o momento certo? Ele não pode botar nem força de mais, nem força de menos. Fui pesquisar. E recebi essa revelação do Google. Google também revela. O arqueiro segura o arco e ele vai puxando a ponta da flecha. O momento exato da flecha ser lançada é quando a ponta da flecha aqui está alinhada com a direção do coração do arqueiro. Quando a ponta da flecha está alinhada com o coração do arqueiro, então ele pode soltar a flecha, que ela vai em direção ao alvo. Quando eu li isso, o Espírito Santo bradou no meu coração: quando você flecha,
estiver alinhado com o coração de Deus, ninguém vai te resistir. Você acertará o alvo. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem enfrentado. Deus te trouxe aqui para dizer: suporte um pouco mais da pressão. Deus te trouxe aqui para dizer: quanto mais pressão você suportar para trás, mais para frente você será arremessado. Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele está te puxando para trás, porque Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um propósito para a tua casa, Ele tem um propósito para a tua família. Você vai acertar o alvo. Deus está preparando você para coisas grandes. Deus está preparando você para um tempo de vida vitoriosa. Mas suporte, aguente. Deus está alinhando você. Deus está trazendo você, alinhando o seu coração para o coração dele. Entenda uma coisa: Deus não tem propósito de punir. Deus não tem propósito de te fazer sofrer. Ele não tem propósito de te fazer sofrer, mas Ele tem propósito para o sofrimento. Ele não tem propósito de te causar dor, mas Ele tem propósito para a dor que você está passando. Deus não perde nada. Tudo que nós passamos serve para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o alinhamento. Sabe o que Deus tem falado no meu coração? Você tem errado muitas vezes o alvo, porque você tem atirado a flecha fora da minha direção. O rei atira a flecha, mas a mão do profeta está sobre a mão do rei. Não faça nada sem a bênção do Senhor. O diabo vai tentar seduzir você, querendo que você atire a flecha sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus. Ganhe menos, mas ganhe com a bênção de Deus. Faça menos, mas faça com a bênção de Deus. Porque existe uma palavra para a tua vida: se tu fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele está lapidando você, Ele está preparando você para acertar o alvo. Pastor, Deus falou comigo, eu ouvi Deus falar comigo nessa palavra. Eu creio que eu sou flecha que vai acertar o alvo. Enquanto o grupo de louvor vai cantar essa canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, em nome de Jesus. Venha bem para frente. Isso, chore mesmo. Deus não abandonou você. Você vai acertar o alvo. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Cante. Usa-me, faz desse louvor tua oração. Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Coloque as duas mãos no seu coração. Senhor, aqui estão os teus filhos. Ou melhor, aqui estão flechas. Flechas que estão se colocando nas tuas mãos. Flechas que estão nas tuas mãos, que estão sobre o arco.
Há muitas pessoas que entraram aqui angustiadas. Há muitas pessoas que entraram aqui sofrendo. Há muitas pessoas que têm dito que não suportam mais a pressão, que têm sonhado andar para frente, mas têm caminhado para trás. Mas hoje tu trouxe esse homem e essa mulher para que eles entendam que o Senhor não se atrasa, que o Senhor não chega atrasado, que o Senhor puxa para trás aqueles que o Senhor quer arremessar para frente. Eu profetizo nessa noite que os teus filhos vão sair daqui para acertar o alvo, que os teus filhos vão sair daqui para um novo tempo na sua casa, um novo tempo na sua família, um novo tempo nos negócios. Eu profetizo um tempo de acerto. Eu profetizo que eles vão acertar o alvo. Eu ministro cura nessa noite, restauração nessa noite, alegria nessa noite. Só quem acredita nisso, levante duas mãos, uma é muito pouco, lá em cima, dá o glória mais alto que você puder e aplauda Jesus bem forte nessa noite. Abrace quem está do seu lado e diga: você vai acertar o alvo. Diga. Pode tomar seu assento.